Então, pessoal, como é regulada as condições de iluminação dos ambientes de trabalho, certo? Isso é através de normas. E a norma atual hoje é essa norma que eu estou exibindo aqui para vocês, a NBR ISO/CIE 8995, que ela substituiu a antiga NBR 5413. É uma norma assim mais completa, que traz mais elementos técnicos para você delinear, dimensionar a iluminação adequada para o ambiente de trabalho e para qualquer ambiente, a rigor, né? Então, vamos dar uma olhada bem geral de como essa norma normatiza essa questão, né? Então, primeiro, o tipo de ambiente a ser iluminado em função do que vai ser realizado nesse ambiente. Então, salas de espera, enfermarias, salas de aula, etc. Espaços de trabalho em geral, escritórios, galpões, certo? E ela parte de três grandezas da iluminotécnica que nós já rapidamente já conversamos em vídeos anteriores, no vídeo anterior em particular, que é a iluminância em lux, certo? Então, aquela radiação incidente por superfície, certo? O valor adequado ou mínimo para aquele tipo de ambiente, para aquele tipo de atividade. Esse índice, o UGR, que em inglês seria Unified Glare Rating, que é o índice de ofuscamento unificado. Ele dá uma ideia, ele mensura o nível de ofuscamento, e essa unidade nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas aqui entra questões como luminância. Aí nós estamos falando, como a preocupação é evitar o ofuscamento, já estamos falando não de iluminância, mas de luminância. Então, ele vai articular a luminância do campo visual, a luminância do fundo, tá certo? E outras questões aí. E finalmente o RA aqui, que vocês estão vendo, pessoal, que é o índice de reprodução de cor. Então, essa norma, ela acrescenta essas variáveis para a gente adequadamente um bom projeto iluminotécnico em função da atividade que vai se desenrolar naquele ambiente. Então, tem uma série por exemplo, salas, deixa eu ver se aqui tem sala de aula, em particular não tem, mas, por exemplo, salas para atendimento médico. Então, a 500 lux, uma iluminação razoável, mais ou menos a mesma adequada para salas de aula, né? Nesse caso, como a pessoa vai ficar bastante tempo lá, vamos dizer assim, então vamos evitar o ofuscamento. Então, um GR baixo e o índice de reprodução de cor alto, certo? E aí tem uma série de coisas aí, né, pessoal? Algo aqui que nos diz respeito, né, pessoal? Edificações na agricultura, carregamento e operação de mercadorias, equipamentos de manuseio e máquinas. Não é necessário um nível muito alto de iluminamento em lux, a partir de 200, tá certo? Um nível de ofuscamento e de reprodução de cor. E assim vai, tá certo? Então, essa é a norma vigente. Algumas propriedades agora do nosso aparato visual que vamos compreender, vamos passar rapidamente sobre esses conceitos. E o primeiro que eu estou apresentando para vocês é a ideia do campo visual, que é aquela ideia do espaço visual que é abarcado pelos dois olhos, certo? Num plano transverso. Vocês estão vendo aqui aqui em particular para o olho direito. Então, cada olho abarca algo como 150 graus planos
de campo visual. Eu não estou dizendo do campo visual nítido, é o campo visual total, incluindo a visão periférica. E há, claramente, um sombreamento entre os dois olhos, que vai ser representado aqui, nessa outra ilustração, pessoal, que mostra, por exemplo, a visão chamada binocular, ou seja, a visão dos dois olhos, compreendendo algo como 120 graus, e a visão monocular, algo como 30 graus para cada um dos olhos, isso completando então 180 graus. Nosso campo visual total, visão binocular com os dois olhos, incluindo campo de visão nítido, campo de visão médio e o campo de visão periférico, tá? Que está mostrando aqui. Uma coisa curiosa, pessoal, é que o campo de visão nítido ele é muito pequeno. Vocês estão vendo aqui, olha, nessa ilustração, é algo como um grau sólido, né? É algo assim, se vocês esticarem a mão e olharem para o polegar de vocês, o campo de visão nítido é mais ou menos isso que vocês estão vendo, quando vocês focam aqui. Agora, como é que a gente tem essa visão tão clara que faz uma varredura do campo visual e parece que está tudo muito bem em foco? Isso tem mais de uma explicação, mas em particular pelo movimento muito preciso do globo ocular. Ele tem um conjunto de músculos muito precisos que fazem a varredura do campo visual em movimentos chamados movimentos sacádicos. São movimentos muito finos, sacádios de sacada. Eles vão de um ponto para outro, né? Eles não são contínuos, eles dão saltos. E com isso, o nosso olho está sempre, mesmo que a gente não perceba, esses movimentos acontecem até no nível micro. Eles estão sempre varrendo o campo visual. Então, isso nos gera essa aparência de visão nítida, ainda que no fundo da retina a gente tem uma região muito pequena, que é a fóvea central, onde predominam aqueles fotorreceptores que nos geram essa sensação de nitidez, os cones, né, além da percepção de cor. Mas com essa varredura constante que os nossos olhos fazem, a gente tem esse campo visual amplo e nítido que a gente está acostumado, tá certo? Aqui mais uma ilustração, novamente mostrando o campo visual binocular, essa sobreposição entre os dois olhos e o caminho até chegar no córtex visual primário, né? Muito bem, pessoal. O próximo tema, assunto interessante que eu queria partilhar com vocês é o fenômeno de acomodação, que é o papel que é feito pela córnea, em particular aqui pelo cristalino, que é aquela tarefa de, em função da distância daquele objeto que nós estamos olhando do fundo do nosso olho, fazer converger os raios luminosos sempre para aquela região privilegiada da fóvea central. E para isso, pessoal, temos aqui uma pequena animação que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada. É um GIF, na verdade, né? Um GIF que mostra, se vocês repararem, aqui a posição desse objeto que está sendo visualizado. Na medida que ele se afasta, vocês veem como o cristalino, em particular, ele vai se distendendo. Existe uma musculatura muito eficiente que faz isso. E na medida que o objeto se aproxima do fundo do nosso olho, o cristalino vai se abaulando justamente para fazer convergir aquela reflexão luminosa para aquela região de visão nítida que a gente chama de fóvea central. Tá bom? Muito bem, pessoal. Uma outra característica da nossa visão é uma capacidade que a nossa retina tem
em se adaptar às condições de iluminação do ambiente. Então, seja no excesso de luz que nos ofusca, seja na falta de luz que oblitera o nosso campo visual, a retina ela tem uma adaptação fotoquímica que permite que a gente gradualmente se adapte àquela mudança brusca de oferta de luz. Então, essas ilustrações estão buscando mostrar isso. Se vocês estão vendo aqui, olha, nesse eixo, existe, ele está mostrando a luminância relativa. Então, de novo, aquela luz que é refletida, que é efetivamente o que a gente vai ver, tá certo? O tempo de adaptação, quer dizer, o tempo que a retina gasta para mudar a sua estrutura química para se adaptar àquela quantidade de luz. E aqui vocês estão vendo que os bastonetes, aqui chamados de rod, né, em inglês, rod bastonetes, eles têm um papel muito central nessa adaptação quando a condição é de pouca luminosidade. Então, aquela situação onde você sai do sol aberto, por exemplo, e entra numa sala de cinema, acho que a maioria já passou por essa situação, sair de um ambiente muito iluminado para um ambiente pouco iluminado. No início, você praticamente não enxerga nada, mas aos poucos, a retina ela vai se adaptando, ou seja, ela vai derrubando, ela vai aumentando a sensibilidade dela para que, com aquela pouca oferta de luz, ela possa fazer o melhor possível em termos de resposta das células fotorreceptoras, mas mesmo assim ainda demora um bom tempo para você se adaptar. Você começa a ver silhuetas, penumbras, né? Agora, quando a adaptação é a inversa, quando você sai de um ambiente pouco iluminado para um ambiente muito iluminado, por exemplo, você sai de um cinema de novo para o sol a pino, você tem aquela primeira impressão inicial de ofuscamento, onde a visão está bem comprometida, mas logo você se adapta. É uma adaptação muito mais rápida do que aquele primeiro cenário que eu comentei. E aí o papel assumido pelos os cones, aí se sobressai, e vocês estão vendo aqui pelo tempo, ela é uma adaptação muito rápida, olha, muito mais rápida do que a adaptação contrária do ambiente claro para um ambiente escuro. Então, essa é a chamada adaptação da retina à oferta de luminosidade do ambiente, tá bom? Um pouco mais sobre ofuscamento. O ofuscamento realmente é um problema importante nos espaços de trabalho, seja em espaços fechados com iluminação artificial, que nem escritórios, onde há fontes luminosas dispersas, através de luminárias, etc., onde você trabalha com telas, né, telas de computador, que dependendo da condição, ela também vai ser uma fonte de ofuscamento, seja em situações típicas da agricultura, ao ar livre, tá certo? Onde também pode ocorrer esse fenômeno. Então, o que ele provoca, o ofuscamento? É o que a gente acabou de falar. Ele perturba esse poder da adaptação da retina, no caso, por superexposição à luz. Quando você está dirigindo à noite, aquele carro que vem e acende a luz alta, todo mundo já passou por isso, daquele ofuscamento direto, né? Então é disso que nós estamos falando. Então existe uma tipologia de ofuscamento. Então existe, por exemplo, o chamado ofuscamento relativo, que é quando as superfícies que estão iluminadas no nosso campo visual têm um contraste excessivo. Por exemplo, você está numa sala que tem uma iluminação de baixa intensidade, mas você tem uma janela que está de frente para o teu campo visual, onde vem aquele brilho do sol, e esse contraste também causa ofuscamento, certo? Você tem o ofuscamento absoluto, por exemplo, sob o sol, né? Aí não há adaptação possível. Também o
o brilho de um farol de um carro que vem no outro sentido à noite. Você não se adapta, você só espera passar, né? O ofuscamento de adaptação é aquele processo que eu comentei com vocês, quando, por exemplo, você sai de um cinema e vai para a luz do dia, então demora um tempo, né? E também o ofuscamento direto. Aqui tem os exemplos, pessoal, olha aqui, olha. Então, ofuscamento direto aqui, por exemplo, provocado por uma luminária mal dimensionada e mal projetada, talvez, né? Quando o teu trabalho é, por exemplo, um trabalho de escritório com computadores, e um ofuscamento indireto, por exemplo, quando a fonte luminosa, o fluxo, ele incide na tela e aí a tela reflete esse facho de luz para nós, nos nossos olhos. Esse é um exemplo de ofuscamento indireto. Então, tudo isso tem que ser evitado, evidentemente. Existem normas de bons projetos iluminotécnicos que justamente vão buscar essa harmonia, né? Harmonia, por exemplo, entre as luminâncias, né, os brilhos do espaço de trabalho, de forma que a tarefa se transcorra sem esse tipo de problema. Certo, pessoal? E o ofuscamento reflexivo, que é o exemplo aqui, por exemplo, também da luz que é refletida pela tela do computador. Vocês lembram lá na norma, pessoal, havia essa grandeza UGR, né? Que é o índice de ofuscamento máximo permitido assim, aconselhado em função de uma situação de trabalho. Né? Então, aqui são os... Aqui é a fórmula, né? Então, em larga medida, né? Olha, aqui a gente tem duas grandezas que refletem a luminância, olha, L e LB. Luminância, então, o que é refletido, lembrando, né, em candela por metro quadrado. Então, L seria a luminância do campo visual e LB a luminância do entorno, né, do entorno do teu ambiente. Aqui entra também as características das luminárias e o ângulo de atuação de reflexão dessas luminárias e a posição dessas luminárias com relação à pessoa que está, no caso, está sendo avaliado o grau de ofuscamento para aquele posto de trabalho. E aqui tem os valores, tá certo? Para a gente ter uma ideia do que representa esse índice UGR, tá bom? De novo, pessoal, aquela ideia que eu já havia comentado com vocês, de proporção chamada harmoniosa em termos de luminância de ambiente de trabalho, aqui com alguns valores concretos, só para a gente ter uma ideia, né? Então, por exemplo, o teto, menos de 500 candelas por metro quadrado, paredes, 1000 candelas por metro quadrado, mais ou menos essa proporção aqui, 3 para 2 para 1, tá bom? Outro conceito importante, pessoal, o conceito de acuidade visual. Eu acho que todos já passamos por essa experiência de fazer uma visita, né, ao oculista, né, e fazer esse tipo de teste de acuidade visual, né, visão binocular com um olho, com outro olho. E aqui, esse gráfico, pessoal, está mostrando como a acuidade visual varia com relação à iluminância. Então, de novo, a radiação incidente, não é refletida. Então, o que a gente entende aqui, pessoal? Ela cresce, não diria linear, não é linearmente, mas bastante correlata com o aumento da iluminância até um certo valor. Isso aqui está em escala logarítmica, né? Até um certo valor, onde o aumento da iluminância não implica em aumento da acuidade visual. Tá certo? Talvez você aumente o grau de iluminância por outros fatores, não só pela acuidade visual.
trabalho daquela visão nítida. Por exemplo, sala cirúrgica, você tem aquelas fontes luminosas poderosíssimas, que tem, além de proporcionar acuidade visual, por exemplo, para o cirurgião, ela também permite uma visão nítida em toda a periferia da sala, né? E esse próximo gráfico aqui, pessoal, mostra como a acuidade visual cai com a nossa idade, em termos percentuais, tá certo? Então ela começa a declinar aqui algo como entre 30 e 40 anos, de forma ainda bem suave, mas já tem uma perda importante, por exemplo, na faixa dos 60, perto de 30%, certo? Enfim. Pessoal, uma palavra agora sobre esse fenômeno muito importante no mundo do trabalho, ainda mais hoje, né, pessoal, onde o uso intensivo de equipamentos como computadores, telas em geral, nos ocupa cada vez mais e mais tempo, né? Não só no nosso trabalho, também como nos nossos momentos de lazer, etc., né? Então, isso vem levando, isso é reportado, a uma espécie de epidemia de manifestação de fadiga visual. Ela se manifesta de várias formas, né? Enfim, ela tem várias fontes, tá certo? Esse texto aqui está indicando. Por exemplo, existem funções onde a exigência de visual é muito intensa. A nossa função é professor, aluno, tá certo? Pessoas que trabalham com montagens finas, mencionei agora, né, cirurgiões em geral, cirurgião, dentista, uma série de atividades onde a mobilização da visão, em particular da acuidade visual, é elevada. Então, essas tarefas, evidentemente, estão mais sujeitas à fadiga visual, né? Ou seja, tem duas fontes, vamos dizer assim, principais de fadiga. Uma é uma fadiga muscular. Aquele conjunto de músculos que controla de forma muito fina e precisa o movimento dos globos oculares, ele fadiga como qualquer músculo comum, né? Que entra em fadiga, né? Ele também entra. A outra fonte de fadiga é a questão da utilização muito da retina em função da iluminação que chega, necessidade de adaptação, quando há muita, como diz o texto aqui, muitas mudanças de brilho, tá certo? São as principais fontes de fadiga visual. Agora, como é que ela se manifesta do ponto de vista físico, né? Então a gente tem desde irritação, aquela ardência, né? Aquela coisa de olho também seco, né? Porque tem uma coisa, um fenômeno que talvez, não sei se vocês já ouviram falar, que quando a gente trabalha muito com telas, ou mesmo lendo bastante, a gente pisca, a gente tem uma tendência a piscar menos. E piscando menos, a gente lubrifica menos o globo ocular. Uma das funções da piscadela é essa, é lubrificação. Então, pode levar ao fenômeno que a gente chama de olho seco, né? Mas voltando aqui para o texto, pessoal. Então, irritação, ardência, lacrimação, avermelhamento das pálpebras e do tecido conjuntivo do olho. Às vezes chega a dar visão dupla, não sei se já tiveram essa experiência, depois de ler há muito tempo ou olhar fixamente para uma tela, dá essa ideia aqui de visão dupla, né? Dor de cabeça, a capacidade de acomodação, ou seja, aquela capacidade de você focar objetos em diferentes distâncias do fundo do olho também cai, então você perde um pouco a nitidez, né? E a diminuição da
acuidade visual. Então, são as principais manifestações de fadiga visual. Esse gráfico, a gente está falando de acuidade visual, fadiga visual. Então, esse gráfico, pessoal, um gráfico interessante, ele está buscando plotar o fenômeno da fadiga visual, né, representado por essa curva de baixo, pontilhada, e o que ele chama de rendimento visual. Rendimento, um termo mais genérico, mas conseguimos entender o significado, quer dizer, de que forma essa utilização da visão está permitindo que você execute uma tarefa com um nível de eficiência que você busca, né? Então, essas duas propriedades variando em função do nível de iluminamento e da acuidade visual, graduada aqui num grau que exatamente eu não sei o que significa, mas tudo bem. Vai de 0 a 2. Pode ser algo como um percentual da acuidade visual potencial que você possa desenvolver. Então, por exemplo, vamos entender o comportamento da curva que explicita o rendimento visual. Ele cresce linearmente em função do... Linearmente não, desculpa, de novo não. Não é linear, é uma parábola, mas é uma parábola suave, em função do aumento do nível de iluminamento e da acuidade visual, mas chega um ponto que tanto a propriedade da acuidade visual como o nível de iluminamento, o aumento de cada um dos dois já não faz diferença para esse fenômeno que a gente está chamando de rendimento visual, certo? A fadiga visual, pessoal, tem um comportamento um pouco diferente. Então, vocês percebem que ela tem um ponto que a gente pode chamar de ótimo, porque é o mais baixo, com uma certa combinação de nível de iluminamento com necessidade de acuidade visual. A partir daí, ela cresce tanto com o aumento ou a diminuição do nível de iluminamento. Então, eu tenho esse gráfico está no nosso livro-texto do Ichiro Ida. Eu tenho a impressão que ele se refere a alguma tarefa específica, que não está explicitada lá, mas dá uma ideia de como essas variáveis se comportam com a variação de uma pela outra. Bom, pessoal, como eu gosto de fazer, já fiz em outros encontros, outras aulas nossas aí, eu quero dar um exemplo de uma aplicação prática desses conceitos, sempre de alunos nossos, né, de alunos ou de iniciação científica ou de pós-graduação. E aqui no caso, pessoal, eu vou mostrar um trabalho feito por um aluno nosso, Celso Braga, que qual que era o problema que ele queria tratar? Ele queria entender uma tarefa do ponto de vista de fadiga visual, do ponto de vista da ocorrência ou não de fadiga visual, e quantificar essa ocorrência, e uma tarefa da nossa área, da agricultura, que acontece em unidades de beneficiamento de produtos agrícolas, aqueles galpões que recebem o produto que chega do campo e o produto vai ser beneficiado. E no caso, ele estudou 6 unidades de beneficiamento de tomate. Então, o tomate chega do campo, aqui está um pouco da linha, vamos chamar assim, da linha de produção de uma UB, desde a chegada através do transporte até o armazenamento, passando pelas várias etapas de processamento ou beneficiamento desse tomate. E cada uma dessas unidades, pessoal, tinha uma característica. Então, a característica aqui está sendo a iluminância em lux em pontos-chave do processo de beneficiamento. Por exemplo, nas bicas de recebimento, nas esteiras de seleção, nas esteiras de alimentação, tá? Então, eram unidades de beneficiamento com características bem diferentes, algumas muito bem projetadas, modernas, outras simplesmente um galpão lá que foi adaptado. E ele usou, no caso,
um método psicofísico para fazer essa avaliação. Lembra o conceito de psicofísica, né? Então, no caso, foi um questionário para verificar a ocorrência de fadiga visual e não foi, no caso, esse método chama o método NASA-TLX, que foi justamente criado pelos cientistas da NASA para avaliar a carga de trabalho mental, exigência mental daqueles pilotos ou astronautas que têm uma tarefa muito complexa e de alta exigência visual, né? Então, a exigência visual numa escala de 0 a 100 está aqui exibida em função das características de cada unidade. Então, por exemplo, olha, as unidades 1 e 2, que tinham baixos níveis de iluminamento, muito longe dos recomendados para uma tarefa de seleção, que envolve, por exemplo, discriminação de cor, percepção de detalhes, de frutos, se está podre ou não, se está maduro ou não. Olha só, essas duas primeiras unidades exibiam níveis de iluminamento muito baixo, 250, 160 luz, bem longe, né? Então, essas unidades foram aqui, exigiram mais visualmente, e onde os trabalhadores reclamaram, relataram fadiga visual, ao passo que essas unidades onde a oferta de luz era maior, 800 lux, aqui na 3, né, na 4, a exigência visual foi consideravelmente menor. Tá? Então, esse é o exemplo. Depois dessa nossa análise, é claro que toda intervenção ergonômica, mesmo sendo no nível de pesquisa, ela exige uma devolutiva para aquele espaço de trabalho, para os trabalhadores. Então, depois fizemos um relatório e aí fizemos as sugestões de adequação, aumento do nível de iluminamento, etc. Né? Esse aqui é um exemplo esse é um exemplo, não, é o questionário que o Celso Braga utilizou com esse tipo de questão para justamente detectar a ocorrência de fadiga visual. O pessoal, esse tipo de gráfico também é comum nos manuais de ergonomia, onde você delimita o teu espaço de trabalho em zonas preferenciais, zonas de primeira importância, onde a tarefa, onde a demanda visual é mais importante, e aí você distribui as tarefas e o nível de iluminamento em função disso, certo? Então, isso a gente vai encontrar em manuais, que nem o livro do professor Itílio Ida e outros, né? Então, aqui uma palavra rápida, pessoal, sobre uma questão que é super atual, né? E há uma diferença considerável entre preferências individuais, que é como posicionar o nosso monitor de cada dia, né? Esse velho companheiro que nos acompanha cada vez mais, para evitar os efeitos, vamos dizer assim, os efeitos desagradáveis dessa demorada exposição a essa fonte de luz, junto com as luminárias que a gente tem nos espaços, né? Então, a primeira coisa óbvia é você evitar aquele ofuscamento por reflexão, você posicionar os monitores de forma que eles não recebam diretamente o fluxo luminoso das luminárias, isso é ponto pacífico. Agora, uma questão um pouco mais sutil por exemplo, como posicionar o monitor. Então, por exemplo, há uma receita mais ou menos básica, que é você posicionar o monitor mais ou menos do teu comprimento do braço, certo? Então, aqui essa referência está dizendo algo assim como 60 centímetros, para facilitar os fenômenos da acomodação, né? Para não exigir demais daquela musculatura que controla o cristalino do olho, né? Facilitar também a convergência da visão binocular. Agora, em que altura colocar? Né? Aí a coisa fica um pouco mais polêmica, né? Então, existem várias recomendações, se vocês forem ver nos manuais, né? Então, eu em particular, eu gosto de colocar
o topo do meu monitor bem na altura dos meus olhos. De forma que eu faço uma varredura do monitor, fazendo uma leve flexão do pescoço no plano sagital e varrendo, certo? Agora, tem gente que gosta de colocar ele mais alto, né? Existe aqui, também tem a ver a função que aquele monitor vai ter. Então, vocês já repararam, por exemplo, que a caixa de supermercado, aquelas estações de check-out de supermercado, o monitor ele fica mais baixo, né? Por quê? Porque aquele operador ele não vai ficar olhando para a tela toda hora que nem a gente olha trabalhando. Ele só vai olhar para a tela para conferir o produto. Então faz sentido você colocá-lo, por exemplo, com esse ângulo e nessa posição. Com relação à rotação do monitor, pessoal, existe também uma recomendação que ele não fique completamente chapado para você, tá certo? Que ele não fique plano. Sempre interessante uma rotação nesse sentido, assim, da base dele para frente. Pouca. Eu gosto de uma pequena rotação, né? Como está sendo mostrado aqui. Essa aqui já é uma rotação excessiva, né? Também depende da função, né? Mas enfim, aí tem uma vasta gama aí de opções particulares, né? Por isso que eu coloquei aqui, essa questão é polêmica. Bom, para finalizar, pessoal, é óbvio que há uma relação muito clara entre a qualidade da iluminação dos espaços de trabalho e a ocorrência de acidentes de trabalho. Essa literatura está farta de exemplos, né? Em todos os sentidos, seja por eventos, por acidentes do tipo quedas, tropeços, né? Ou outros tipos de situações onde a baixa iluminação pode gerar uma condição insegura, tá? Inclusive, eu estou pedindo para vocês, nesse questionário, que eu já disponibilizei, vocês busquem informação na internet e tal, de situações de acidente de trabalho, onde o fator iluminação do meio ambiente teve um papel decisivo. Vai ser uma pesquisa interessante, vocês podem fazer a pesquisa nos buscadores, usando palavras-chave em inglês ou em português, e com certeza vocês vão encontrar uma série de exemplos, tá? Então, basicamente, no espaço de trabalho, devemos seguir as recomendações da norma, que aquela NBR ISO, que eu já comentei, tá certo? E também usar um bom projeto luminotécnico que, no caso, calcula o número de luminárias, o tipo de lâmpada utilizada, os ângulos de incidência, a distribuição, coisas desse tipo. Certo, pessoal? Então, com esse último vídeo, a gente encerra esse tema. Características gerais da percepção sensorial humana, foco na modalidade sensorial da visão e um pouco da técnica de iluminação, e depois nós vamos entrar no segundo sentido mais importante em termos de processamento de informação, que é a audição. Tá bom? Então, até já, pessoal!